Boa noite, meus irmãos. Não tinha vindo aqui ainda, estava falando para o pastor Gustavo, está bonito. Ficou bonito. Mais bonito ainda o povo, né? Bom, irmãos, deixa eu destravar esse negócio aqui. Pronto. Bom, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e nesse tempo que passo, agradeço, Gustavo, sempre a confiança, tá, pelo púlpito e por trazer a mensagem à igreja. Muito obrigado, para mim é uma honra mesmo. Bem, meus irmãos, sem dúvida alguma, o plano de Deus é sempre melhor que o nosso, certo? Sim, os planos de Deus são infinitamente melhores que os nossos, as direções de Deus são infinitamente melhores que as nossas, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 55, quando ele escreve para o povo de Deus, falando da parte de Deus, ele vai dizer o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, diz o Senhor. Aí veja a comparação que ele faz, lá em Isaías 55. Assim como os céus são mais altos do que a terra, olha a comparação, assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, lá para Paulo, em Romanos, no capítulo 12, ele vai concordar com o que Isaías está dizendo aqui, certo? Que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Amém? Amém? Faltando sangue pentecostal. Amém? Amém. Que bom. E quando essa vontade não é a sua vontade? Amém? Amém. Igreja boa. E quando a vontade de Deus não é a sua vontade? E quando essa vontade, tá bom, irmão, já amém, já, tá beleza. E quando essa vontade de Deus, ela não é aquilo que você planejou? E quando o caminho de Deus, esse caminho que é mais alto, que é mais profundo, que é mais sábio que o seu, ele simplesmente, ele não segue, ele não está minimamente alinhado com aquilo que você queria, com aquilo que você esperou, com aquilo que você planejou, com aquilo que você construiu, com aquilo que você caminhou, com os teus sonhos, com os teus desejos. Você planejou a sua vida toda, mas chegou na velhice e as coisas mudaram, e a vontade de Deus é outra e você tem dificuldade de aceitar. Ou de repente você planejou a tua vida toda ao lado de alguém, mas esse alguém se foi por algum motivo, e aí a vontade de Deus continua sendo? A gente continua dizendo amém? A gente continua dizendo glória a Deus? E quando o plano de Deus, ele realmente, ele é tão distante dos meus planos quando dista o céu da terra. E quando o plano de Deus, ele é totalmente diferente, ou melhor, ele é tão diferente do meu que parece que ele se opõe à dignidade daquilo que eu imaginava, daquilo que eu construí, daquilo que eu pensava, daquilo que eu sonhava. Quando Deus simplesmente vira a vida de ponta cabeça, igual quando a gente pega criança para brincar, pega pelo pé assim, né, dá aquela sacolejada. E quando isso acontece, como é que você vive? Como é que você reage? Como é que você responde a isso? Como você se sente? Quando Deus simplesmente fala assim: os meus planos são maiores, melhores e mais profundos que os seus. E deixa eu dizer algo para você: eu vou mudar os seus planos. Mesmo que você tenha construído tudo de forma certa, correta, boa, justa, eu vou mudar. Alguns textos a gente deixa para ler só no Natal, mas eu acho que alguns textos do Natal, eles devem ser lidos ao longo do ano.
Quero voltar os olhos com vocês para um texto que está bem no comecinho da história de Jesus, em Mateus, no capítulo 1. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, a palavra de Deus diz assim, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo, Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pai Santo, guia-nos nesse tempo de meditação na Tua Palavra. Certamente o Seu Espírito fala para além daquilo que foi preparado. Por isso eu peço que o Senhor encontre cada coração, cada mente, cada vida, de acordo com aquilo que necessita da Tua parte. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o relato, a história de José, que na verdade conta a história de Jesus, começa com um escândalo. E o escândalo é o seguinte: José, noivo, mas a gente vai ver daqui a pouco, casado com Maria, para consumar o casamento, José, casado com Maria, descobre que a sua noiva esposa está grávida e o filho não é dele. Resumo da história é esse. Tem uma água aqui. Isso é por isso que tem que ter um pai perto, gente. Senão a gente não consegue nem abrir garrafa d'água. Obrigado, pai. Você não vai ficar assim. Tenho quem puxar, gente. Com muita brevidade, com muita franqueza, o Evangelho de Mateus começa com um escândalo. É desse jeito que começa o Evangelho. Hoje a gente sabe a história, a gente sabe que Maria não foi infiel, mas José não sabia disso. E embora a gente tenha nos Evangelhos os cânticos do nascimento de Jesus, José aparece por 16 vezes nos Evangelhos. As 16 vezes que José aparece, a gente não vê uma palavra de José. José é um homem calado na Bíblia. Você ouve falar de José, você vê que Deus falou com José, mas José não fala. Você não ouve uma palavra de José. Mas a gente vê José falando de muitas formas. Nós vemos os sentimentos, nós vemos as ações, nós vemos os afetos, nós vemos os movimentos do coração de José e, sobretudo, nós vemos um José que ouve uma notícia que faz com que os planos dele fossem por água abaixo e uma decisão. Mas depois nós vemos o mesmo José, que não abre a boca, ouvir dos planos de Deus e mudar totalmente o caminho da sua decisão, ainda que ela estivesse no meio de um coração que pode ser que estivesse confuso. E por que eu estou falando tudo isso? O relato bíblico, ele é muito simples. Nós contamos aqui do verso 18 até o verso 22, 21, uma coisa assim. Ele é muito curto, ele é pequenininho, mas ele não expressa o espaço de tempo que existe em todos esses versos. Existe um tempo a ser percorrido em todos esses versos que muitas vezes nós perdemos, e perdemos a dimensão do que está acontecendo. Por isso a gente ouve a história do José e acha bonitinho, mas não foi bonitinho. Foi assustador, foi horripilante,
Foi alguém que viu o seu sonho ir por água abaixo, numa tarde ou numa noite, não sei como foi isso. O casamento estava marcado, tudo planejado. E esse planejamento dá uma dimensão para mim e para você do que podia estar acontecendo no coração de José quando ele decide deixar Maria no primeiro momento. O casamento judeu, ele não acontece como acontece hoje, tá, gente? É bem diferente, e ainda em comunidades tradicionais no Oriente, continua assim. Então, uma menina e um menino são prometidos quando são criança. Isso é no fio do bigode, é na conversa entre famílias. Mas com o tempo e depois da puberdade, esse compromisso ele toma uma conotação agora real, tá? Existe um compromisso firmado entre as famílias. Então, um noivado formal acontece depois da puberdade. O erusim é uma cerimônia que acontece até hoje. Ou seja, fulano que conhece fulana e fulana que conhece fulana, eles vão caminhar juntos para um noivado. Depois desse tempo, depois de um tempo de firmado esse compromisso, a família do noivo, a gente chama hoje de dote, mas era o mohar, ela entregava uma quantia de dinheiro para a família da mulher, da menina, e não é só porque, estou comprando a menina, não, isso daqui tinha a ver com seguro. Caso o menino deixasse a menina, caso o menino viesse a falecer prematuramente, a mulher estava guardada por essa quantia, por esse valor, para prosseguir a vida. Dentre muitas coisas que envolvia se morrar, parte desses recursos eram destinados para isso. Então, era um compromisso, o erusim, existia o mohar. Depois disso, diante de um escriba, acontecia assim, então, o ketubá. O que era o ketubá? Era um documento que era assinado na presença de um escriba, onde só o homem fazia os votos do casamento. Isso é interessante, isso depois, provavelmente, é o que influencia os nossos contratos de casamento lá atrás. Tá? Mas só o homem fazia isso. O que tinha nesse contrato de casamento, no ketubá? Olha, eu vou cuidar de você, vou proteger você, vou fazer de tudo o que eu puder para dar-lhe o sustento e vou ser fiel em amor até que morramos. Ele assinava isso. Depois disso, então, corria um tempo de 1 ano, 1 ano e meio, até que o casamento fosse consumado. Você já deve ter ouvido uma parábola de Jesus, né? Das noivas que estão aguardando com as suas lamparinas. A mulher tinha que ficar preparada, porque no dia vinham a família cantando e antecediam essa cerimônia. Então a pessoa tinha que estar preparada. Bom, eles não podiam ter relações sexuais até a consumação do casamento. Por que eu falei tudo isso? Eu quero que você entenda José. Eu quero que você entenda o momento em que José está vivendo, porque qualquer desvio de conduta do noivado era considerado um adultério, e isso poderia ser encaminhado para uma morte por apedrejamento. José constrói isso com a família. Provavelmente José está nessa etapa final do noivado. O sonho de José, os recursos de José, o planejamento de José, a percepção de José, os sonhos de José, o desejo de José, tudo isso estava sendo projetado para um momento. E aí a gente volta para o nosso texto. O que a Bíblia diz é que, enquanto isso estava acontecendo, em algum momento, não sei se numa tarde, numa noite, a Maria aparece, fala assim: Zé, eu preciso conversar com você, e a conversa hoje, ela é diferente. Olha, o mensageiro de Deus apareceu lá em casa, um anjo, e ele disse para mim que eu vou ficar grávida, e que eu vou ficar grávida do Espírito Santo, e provavelmente eu já estou grávida. Irmãos,
Eu creio, embora a Bíblia não fale, eu creio que foi exatamente o que a Maria disse para ele, porque ele ficou sabendo. Mas parece que não foi isso que José ouviu. O que o José ouviu não foi: o Espírito Santo vai me engravidar e eu darei a luz ao Salvador deste mundo. O que José ouve é: a minha noiva está grávida e não é de mim. A gente fala da história muito mecânica, né? Mas ela não é bonitinha não, ela é assustadora. Os sentimentos envolvidos aqui, eles pegam. Tenta entrar na história de José. Imagina se fosse com você. Imagina alguém entrando na sua casa, você está com compromisso firmado com alguém e fala assim: olha, estou grávida do Espírito Santo. E aí, o que você vai falar? Manda real para mim. Bebeu. Tem alguma coisa errada. Não sabia que o Espírito Santo mora na rua tal. E agora, José? O que o Zé vai fazer? Sem desconfiar, mas desconfiando por causa da honra, a Bíblia fala disso. José faz melhor do que, vou ser generoso, 99% dos homens presentes nessa igreja fariam. Eu dei a margem de 1% aqui, tá? Eu sou desacreditado, então eu dei uma só. Ele faz muito melhor do que o que a gente faria, porque o José podia expor Maria, pegar o dote de volta e falar assim: vai ser apedrejada. Mas a Bíblia fala que, sabendo disso, e não querendo infamar, porque era um homem o quê? Justo, decide deixá-la. Ele tinha tudo na mão para expor, para receber de volta aquilo que ele investiu. Coração ferido, sentimento confuso, o plano indo por água abaixo, mas a Bíblia fala assim: sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A Bíblia não apresenta, e eu já falei isso uma vez aqui, essa frase: a Bíblia não apresenta um achômetro sobre mim e sobre você, e nem sobre os personagens bíblicos. Ela dá um diagnóstico, e ela fala assim: José era justo. E gente justa passa por conflito. Ele era íntegro. E ele pensa o seguinte: olha, eu não sei como resolver esse problema. Eu vou fazer o seguinte: eu vou embora, porque se eu for embora, de repente eu saio como vilão dessa história, e a Maria fica aí com o dote, com tudo mais, porque o direito era receber tudo. Mas não querendo a infamar, deixa que eu assumo o ônus disso, eu vazo. Que conflito. Numa mudança de plano, o José continua sendo justo. Não é a situação que define José, não é a mudança de plano que define o José, ele continua sendo justo. A gente corre um grande risco de, quando as coisas mudam na nossa vida, quando os nossos planos não acontecem, quando as coisas não vão do jeito que a gente quer, da gente virar, como diz por aí, virar do giraia. E a gente pira o cabeção, e a gente muda totalmente a nossa forma de ser, porque agora eu tenho um álibi, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu fui ferido, porque eu fui machucado. E o José, sendo justo, fala assim: não vou fazer isso. Entenda, meu irmão, então, que não são as situações que definem quem nós somos, mas existe um conflito aqui, porque ele fala assim: eu vou embora, eu vou deixar ela. Já ouviu aquela história assim: eu perdoo, mas... se eu puder sair por aqui e o irmão sair por lá, até a chegada na glória, é melhor. É um jeito que ele achou de lidar com isso, assim como muitas vezes nós tentamos lidar com algumas coisas reveladas na palavra, porque a gente não sabe como lidar com isso. E no meio disso tudo, então, quando José já tinha tomado a decisão: vou deixar a Maria, o meu jeito de resolver parece ser o melhor. Um anjo do Senhor aparece para José falando assim: José, o meu jeito de resolver, a mudança de plano que eu estou trazendo é melhor do que a sua. E José, saiba que ela vai custar. Vai custar. Então, quando ponderava nessas coisas, apareceu o anjo do Senhor e falou: não temas, recebe a Maria, vai dar à luz um filho, tal, aquele negócio todo, e o anjo vai embora. E quando José acorda, a Bíblia fala que
ele fez, verso 24, como lhe ordenara, e recebeu Maria como sua mulher. Assim como Maria então foi visitada, José agora foi visitado. E meus irmãos, eu creio que tanto Maria quanto José não compreendiam a dimensão do que estava acontecendo, da batalha cósmica que acontece lá em Apocalipse 10, 11, 12, do dragão, a criança mata a mulher. Lê lá depois, aquilo lá é um relato do nascimento de Cristo, virado por um outro lado que a gente não consegue enxergar. Eles não entendiam. Mas quando Deus fala, quando Deus se revela, no encontro com Deus, e quando Deus fala da vontade dEle, do plano dEle, dos sonhos dEle, que são mais altos que os nossos, José, ele se vê agora dentro de convocado para um plano sublime. A realidade é descortinada, ainda que ele não compreenda a grandeza disso tudo. O anjo lembra Isaías 7, a mulher vai ficar grávida, vai dar à luz um filho. Deus está presente, Ele não só fala, não só traz à mente de José, mas Ele dá outras instruções. Olha, aquele menino prometido lá em Isaías, José, ele é Jesus. Se fosse traduzir por hebraico, é Josué, que é aquele que conduziu o povo e colocou eles na terra prometida. Ele é Emanuel, Ele é o Deus, o tempo todo, todos os dias, com vocês. E aí então, talvez lutando com seus pensamentos, com as ponderações, José mostra para mim e para você como a gente responde a Deus quando os nossos planos são mudados. Por fé, ainda que em meio ao espanto. E é muito interessante isso, porque José não fala, a palavra diz, levantou-se e fez. Obediência. Porque tem coisa que a gente não vai entender, mas a gente obedece. Tem coisa que a gente não vai compreender, mas a gente obedece. Despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara. A gente não vê uma palavra de José, a gente não vê uma vez José falando assim, saquei, agora entendi. Não, ele fez. E depois disso, toda vez que nós vemos José aparecendo, nos relatos bíblicos ele ouve Deus falando, e ele obedece o que Deus fala. E Deus age. Interessante isso, né? José está com a casa pronta. Quando Deus apareceu, José teve que fazer 3 mudanças radicais na vida dele. Bom, aqui a gente podia continuar caminhando, mas eu acho que já tem coisa suficiente para a gente pensar. Em primeiro lugar, ao ouvir a voz do anjo, a palavra enviada de Deus, José abandona os receios, as dúvidas e dá lugar ao plano de Deus na sua vida. Quando ele ouve a palavra, ele abandona os medos, os receios e ele dá lugar aos planos de Deus para a sua vida. Meus irmãos, por anos a fio, muitas pessoas aparecem, surgem, dizendo, contestando essa história, que ela é embaraçosa, ela afronta a minha e a sua inteligência. Afinal, nós somos seres crescidos, maduros, uma sociedade desenvolvida, e nós sabemos como uma criança nasce, o meio fisiológico, o meio biológico, e até hoje não tem como nascer alguém por outra forma. Então ela é afrontosa mesmo. Alguns dizem que aconteceu o que aconteceu, na verdade, porque engabelaram José. O Zé não sabia como as coisas aconteciam, tal, né? Mas como eu disse, na relação com o plano de Deus, José teve que se defrontar e aprender a viver de forma reverente.
reconhecendo que em muitas situações, a única resposta para acolher a vontade de Deus, e mais, no caso dele, para acolher a salvação, era necessário quebrantamento, humildade, porque sem isso, ele não seria guiado ao milagre, ao cumprimento da promessa. E a nossa relação com Cristo não é diferente, porque nós somos chamados em fé a nos quedarmos e aceitarmos a vinda do Filho de Deus ao mundo, como a Escritura diz. Somente um homem sem pecado poderia nos salvar do pecado. Por isso ele, como diz o nosso credo, ele foi concebido pela obra do Espírito Santo e nasceu de quem? Vocês conhecem, gente? Nasceu de quem? Pode falar alto, gente. Ótimo. Tem nada de catolicismo disso daqui, não. Isso daqui é afirmação bíblica. Nasceu da Virgem Maria e ela era virgem. É o único jeito. Somente por meio da palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus é que nós cremos hoje, em 2025, que existe um homem que nasceu de uma mulher virgem há 2000 anos atrás, e que ele viveu, realizou milagres, morreu numa cruz, ressuscitou e olha a loucura, está vivo até hoje e vai voltar. Essa é a loucura do Evangelho. É a mesma loucura que o José teve que, naquele dia, falar assim: o único jeito de viver o plano de Deus é aceitando essa loucura. É o que o Paulo fala, né? Que para alguns isso é absurdo mesmo. José é um tipo do Tiago, então, de cada um de nós, que mesmo contra aquilo que vemos, tem que crer no absurdo da entrada de Deus na história. É um tipo de Tiago, é um tipo de você, é um tipo de nós, que mesmo sem entender tudo, me explica, eu tento explicar isso, a gente estuda isso a vida inteira. Como é que você explica um Deus homem plenamente as duas coisas? O que a gente faz diante disso? A gente se quebranta e diz um sim profundo a Deus: eu creio. Segundo lugar, José deu lugar à fé e à crença nas promessas antigas da salvação. Ouve essa frase: a devoção nos prepara para a confiança, para a fidelidade, para a obediência e para o engajamento no propósito de Deus. Vou repetir: a devoção a Deus, o sim profundo, a obediência, o mistério, me prepara para a confiança, para a fidelidade, para a obediência e para o engajamento nos propósitos de Deus. Em algumas circunstâncias a gente tem que tirar os olhos daquilo que a gente vê e a gente tem que voltar os nossos olhos para aquilo que Deus está falando. José não tinha uma visão de tudo, mas a devoção profunda a Deus era suficiente para que, quando Deus falasse com ele, a resposta dele, mesmo com o coração em ebulição, fosse: vou levantar e vou fazer aquilo que Deus está pedindo para eu fazer, porque eu confio em Deus. E José entendeu que naquele momento, então, Deus lhe convocava para a missão das missões. Meu irmão, somente dessa forma é que a gente vai poder entender que quando a gente perde, a gente ganha, que foi o que aconteceu com José. Somente dessa forma é que a gente entende que quando a gente morre, a gente vive, quando a gente entrega, a gente recebe vida de Deus. Em terceiro, estou acabando, são só 4, tá? Em terceiro, José considerou a possibilidade do impossível e enxergou pela fé ser possível a humanidade participar do plano de Deus. Você já pensou na grandeza disso que está acontecendo? Deus poderia fazer de todas as formas, mas Ele decide chamar a jovem Maria e o Zé Carpinteiro para fazer parte
da história da salvação do mundo. Ele se envolve num plano muito maior que eles. E por causa da fé, da obediência, dessa confiança em Deus, eles participam daquilo que Deus disse lá a Abraão: em ti abençoarei todas as famílias da terra. Porque ele disse: sim, obedecerei. Muitas vezes ao longo da nossa jornada, nós seremos convocados a derramar nossa vida e a nossa existência ao plano divino. Em alguns momentos isso vai acontecer sem que a gente queira, como aconteceu com José. E isso vai dar uma guinada radical na nossa vida. Alguns deles não trarão para mim e para você aquela alegria, sabe aquela alegria momentânea? Puxa vida, aquele amém que você deu no começo do culto. Em alguns momentos não vai aparecer. Mas na medida em que a gente ouve e obedece, na medida em que a gente acredita em Deus, na medida em que a gente confia em Deus, na medida em que a gente se entrega a Deus, a gente vai sendo bênção na vida dos outros e participando daquilo que Deus está agindo, fazendo na história. Então, se dispõe a responder a Deus, mesmo quando os planos não forem os seus. Se dispõe a servir, mesmo que os planos não sejam os seus planos de serviço. Abra mão, deixe ir o que foi exigido. No caso de José, muita coisa. Entregue-se ao serviço a Deus. Deus age na ordinariedade da vida. Deus age por meio de gente como você e eu, como Zé e a Maria, como o velho Simeão, como a velha Ana. Deus vai abrindo na vida desse povo todo. O que basta para isso acontecer é uma resposta. E em quarto e último lugar, talvez o mais óbvio nessa história de José, o silêncio de José é um gritante sim de obediência a Deus. José não fala, mas ele grita um sim em obediência a Deus. Meu irmão, a obediência sempre vai ser um ato de fé, sempre vai ser um ato de entrega, de confiança em Deus. A obediência sempre vai ser um ato de curvar-se diante de Deus em culto, falando assim: eu vou entregar para o Senhor porque eu não estou entendendo, não estou dando conta disso daqui, eu deixo diante do Senhor. É um ato de fé nas dúvidas, nas incertezas, nos medos, nos temores. É um ato de fé porque eu tenho que crer que aquilo que Deus me disse revelado na Escritura é bom, é a palavra dEle, e Ele sabe o que é melhor. E sabe como isso vai se revelar às vezes? Às vezes isso vai se revelar para mim e para você, não como foi para José, mas falando assim: eu preciso que você creia no que eu já disse. Ame o inimigo. Eita! Não, me dá um filho sem pai é melhor. Eita, amar o inimigo. Perdoe. Mas perdoar como? A gente tem um exemplo na Bíblia, né, que foi de um tal de Jesus, que mesmo quando éramos inimigos de Deus, Ele estava oferecendo perdão na cruz. Cuide e sirva, mesmo quando talvez as pessoas não tiverem muito afim de te servir e cuidar de você. Pastor, mas aí você está pedindo demais, né? Não sou eu, é o que Paulo diz lá em Filipenses, revelado por Cristo, né? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve nele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em José? Que contra ele mesmo falou assim: eu vou servir. Obedeça, mesmo quando você não entendeu o cenário por completo. Pode ser que nisso a gente conheça o que diz Isaías 55. Os meus planos são maiores e mais profundos do que os seus.
Assim, meus irmãos, que se cumpre em nós, a exemplo de José, a vontade de Deus. Que as nossas vidas estejam sempre nas mãos de Deus. Peça a Deus que te faça um servo humilde, como José, a ponto de responder à vontade dele, mesmo quando a vontade dele for contra a sua vontade, quando for contra a minha vontade. Lance fora o temor, o medo dos riscos, da angústia, das perdas, da perda de reputação, do orgulho, da dignidade. Quando a palavra te encontrar e falar assim: faça isso, porque o que eu estou propondo para você é caminho de vida. Quem obedece a Cristo se parece com Cristo e não tem dignidade maior do que isso. O que vão falar? Ah, bobão, vai deixar passar barato assim? Vou. Nossa, eu estou falando bobão aqui para não falar otário. Otário em nome de Jesus, tá bom. Mas obedeça, se entregue ao plano de Deus. Onde, sobre quem ou qual circunstância hoje, Deus aguarda o seu sim profundo àquilo que Ele já disse e já revelou. Os seus planos não são mais esses, os meus planos são esses. Por que você está demorando em responder à minha vontade? Onde que Deus está te chamando? Encerrando, o Gerson Borges, que a igreja conhece bastante, né? Ele tem uma música, eu acho que a igreja canta até hoje, né? Não a minha vontade, mas a tua. Não a minha vontade, mas o teu querer. A gente canta essa música aqui na igreja, levanta a mão, os irmãozinhos mais pentecostal fecham o olho. Agora canta essa música com os olhos em José. Faz a minha vontade ser a tua. E eu acho que a parte mais difícil é o pedido que termina falando assim: e me ensina, paizinho, a obedecer. Meus irmãos, meu irmão e minha irmã, eu não sei qual o teu plano para esse ano. Eu tenho alguns. Mas no pouco tempo de vida que eu tenho, Deus já mostrou para mim que, de vez em quando, Ele gosta de fazer uma mudança radical nos planos. E pode ser que nesse tempo, Deus esteja te chamando, como chamou o profeta Isaías, falando assim: agora eu quero que você viva nos meus planos aquilo que eu tenho para você de maior, mais profundo, mais consistente. E talvez nesse tempo a gente conheça a Deus como a gente nunca conheceu. Talvez a gente se torne um testemunho de José por aí. Gente que ouve Deus e fala: sim, Senhor. E que por causa disso é bênção a todos em volta. Por causa disso é bênção, como José foi, a mim e a você, quando ele responde a Deus. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra. E eu sou grato porque na tua palavra o Senhor não mostra um mundo ideal só, o Senhor mostra um mundo real, e como o mundo ideal, que é da tua vontade, entra na bagunça da nossa história. Entra quando estamos com tudo desenhado e tudo muda. Peço que o Senhor nos dê, Pai, um coração justo. Peço que o Senhor nos dê um coração vivo, um coração sensível a ouvir a tua voz. Peço que o Senhor nos dê um coração como o de José, que ao ouvir a tua palavra, levantou-se, despertou e obedeceu. Nesse tempo eu peço que o Senhor também haja, Pai,
porque o Teu Espírito Santo é bom nisso, em lidar com aquilo que essas mudanças geram no nosso coração. Que não seja uma obediência doída, mas que no meio dessa mudança de planos, dessa obediência que o Senhor nos pede, que o Teu Espírito torne a gente mais brando, mais humilde, menos amargo, rancoroso, mais fácil no trato, mais fácil de lidar. Que o Teu Espírito Santo gere em nós aquilo que precisa ser gerado, porque o Senhor age, Pai, no coração dos Teus filhos. Assim, guia-nos por meio da Tua vontade e por meio da Tua palavra e do Teu plano. Em nome de Cristo. Amém.